Olá, sejam bem-vindos ao AmaCast. Hoje com um convidado muito especial, Lindomar Kowaleski. Lindomar, é uma honra, né, estar com você aqui. Acho que você não sabe, mas nós admiramos muito você. Né? E realmente a gente sabe que Deus derramou eu não vou dizer um dom, né? É um dom ser mestre? É um dom? É considerado dos cinco ministérios, pronto. Eu sei que Deus derramou esse ministério sobre a tua vida e nós admiramos muito, né? A gente já conhece, eu já vi você pregando também. E louvado seja Deus, né? E nós agradecemos a sua participação, desde já seja bem-vindo, né? Aqui o pessoal tá todo mundo junto e misturado. Né? Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Para nós também é uma satisfação imensa estarmos aqui. E para falar do amor de Cristo, nós temos que falar sempre, né? E para mim, eu não me sinto mestre. Eu me sinto uma aprendizagem da palavra, um aprendiz. Amém. Mas o que a gente aprende, o cara tem que compartilhar também com os irmãos. Sempre para edificar as vidas. Eu acredito que seja isso. O maior desejo do meu coração é sempre procurar edificar as pessoas na palavra. Eu sei que tem muitas pessoas que negligenciam essa parte do estudo. Mas ela faz parte do nosso crescimento, no crescer na graça e no conhecimento, para chegarmos à estatura perfeita de Cristo. Amém. E é por isso que a gente gosta de ti, ele é humilde, né? Amém. E hoje a gente tem um assunto muito, muito gostoso, né? De ser abordado. Hoje nós vamos falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus, eu acho que é o combustível do coração de todo cristão, né? Uma fome, uma sede de trazer o reino de Deus dos céus para a terra. Esse é o desejo da maioria dos cristãos. Eu acho que aquele que ainda não deseja é porque ainda não entendeu de forma clara. Então é por isso que a gente vai hoje falar, né, sobre esse assunto. Sobre o reino, né, muitas vezes as pessoas não entendem hoje, porque dentro dos evangelhos, né, temos 4 evangelhos escritos, né, mas dentro da Bíblia temos 3 evangelhos. O evangelho da graça, o evangelho do reino e o evangelho eterno. O evangelho da graça foi trazida por Cristo. Ele não pregou a graça, ele é a graça. Amém. Então ele não falou, mas ele pregou o evangelho do reino. Então esse é o evangelho que temos que anunciar sobre essa terra. Até a palavra nos diz que ele viria quando todos chegavam ao conhecimento do evangelho do reino. Está lá em Mateus 24, né? Esse é o evangelho que vamos chegar ao conhecimento de todos, para que Cristo se manifeste. Até a Bíblia eu gosto muito da palavra, né? Amém. Mateus 24, versículo 14 diz assim, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todos os gentios, então virá o fim. Então nós temos que discernir qual evangelho nós estamos pregando hoje. O evangelho da graça, porque a graça é um favor não merecido. Temos que entender a graça. Jesus é o nosso favor não merecido. Um professor me falou assim, eu gravei isso, graça é tudo dado a alguém que nada merece. É verdade. Isso é graça. Então nós não merecíamos. Então tudo que nós fizermos, o esforço nosso, anula a graça. Então, para a salvação, a graça nos basta. Agora, o reino de Deus, nós temos que ser tomado por força. É diferente. É outro. A graça, reino, são coisas distintas, biblicamente. Mas a maioria, 90% das pessoas hoje evangélica, elas não sabem diferenciar esses evangelhos. Tudo que tu vê lá, o evangelho do reino, eles acham que é o evangelho da graça. Não é. O evangelho do reino é separado. Aí você vai ver várias passagens bíblicas que Cristo fala, né, sobre o evangelho do reino. E até o
Mateus capítulo 5 e 6, ele só vai falar do reino. Ele só vai falar do evangelho do reino. E então, hoje para nós, um princípio para nós estabelecer o reino de Deus na terra é quando você vê uma pessoa possessa de um demônio, aí você repreende. Então, o reino de Deus se estabeleceu, o reino das trevas saiu. Então, Amém. Então, nós colocando Cristo no lugar dele, o reino dele se estabelece na terra. O conceito de céu para a igreja, conceito de igreja é muito diferente do conceito de Cristo. Porque o conceito de céu para Cristo não é o céu que nós temos hoje. Nós temos um conceito muito helenista, muito romano, muito católico, né? Mas Jesus disse lá em João capítulo 3, se não me falha a memória, que ele fala acerca dos céus, ele vai falar, deixa eu só achar esse capítulo, é muito interessante, o conceito de céu, né? João capítulo 3, versículo 13 diz assim: a ninguém subiu ao céu, senão do céu desceu o Filho do Homem que está no céu. Esse Filho do Homem é o próprio Cristo. Então, mas Jesus estava falando com Nicodemos em Jerusalém, ele está no céu. Então, para o conceito de Cristo, aonde está a presença dele, está o céu. Entendeu? Para nós, muitas vezes, nós queremos ir para o céu. Então, onde tiver a manifestação de Cristo, ali já é o céu. Está vendo que a visão, né? A visão de Cristo do céu é diferente de nós. Interessante. Mas assim, Lindomar, eu vejo que as pessoas elas têm dificuldade de entender o que é o reino de Deus. Então, a forma que você nos passou, o reino de Deus seria comparado literalmente ao céu? Ou o reino de Deus seria digamos, um estado de vida, ou um estado de ação? Tem como definir melhor o reino de Deus? O que seria o reino de Deus? Mencionar o conceito de Cristo. Cristo é o rei do judeu, não é assim? Sim. O rei. Sim. Se um rei, ele tem um reinado. Tem ou não tem? Tem. Então, quando você, ou Cristo te aceita como Salvador, você é salvo imediatamente, você é salvo. Sim. A palavra é sozo, no original, no grego, que é livre do inferno. Mas o desenvolver o reino de Deus, você tem que desenvolver porque o meu reino é tomado por força. Então, o reino de Deus se manifesta sobre mim quando eu faço as vontades do Pai. Então, o reino se estabelece na terra. Entendeu? Que o modelo principal seria Jesus. Assim, se ele é rei, ele tem um rei, ele tem um reinado. Isso. E daí dentro do seu reinado tem as pessoas que vão reinar com ele. Mas tem as pessoas que vão ser da plebe. Tipo assim, exemplo, não vão estar não estão no reino dele. Quem que vai reinar? São os crentes vencedores. Os crentes vencedores, porque dentro da igreja não tem crentes vencedores e crentes derrotados? Sim. A igreja mundial, tem ou não tem? Tem. Os crentes vencedores vão reinar com ele. No seu reino, onde Apocalipse fala que dará nações para alguns, cidades para alguns governar. Então você vai sentar e governar, porque tu faz parte do reino de Deus. Mas esse governo é para eternidade ou seria para hoje? Eterno. Mas nós temos que viver ele. Tem que viver ele aqui. Isso, hoje. Entendo. Nós temos que viver o reino aqui. Eu acho que é isso que dá um pouco de nó na cabeça das pessoas, né? Porque a gente escuta muito falar do reino de Deus, mas não tem algo muito claro na Bíblia. Específico que diga isso aqui é o reino de Deus. Eu entendo que é pelo esforço. A grande maioria entende que é pelo esforço. Né? Mas, tipo, como é que eu vou pegar e trazer isso para uma realidade da igreja? Como é que isso realmente se torna, digamos, material, né? Materializado
Como é que a gente poderia trazer, tipo, deixar mastigado, né, para todo mundo conseguir entender melhor o que seria trazer o reino dos céus para a terra, o que seria tomar esse reino pelo esforço. É viver uma vida de Cristo. Como Paulo fala assim, ó, que o Espírito Santo vai te moldando como a forma de Cristo. A imagem e semelhança. Isso. Como um varão perfeito. Né? Então, o reino para se estabelecer na terra, eu tenho que deixar o Espírito Santo trabalhar para que o reino se manifeste em mim e eu consiga viver isso, entendeu? Viver esse reino na terra com uma conduta, com um bom exemplo, muitas coisas. O serviço, né? Serviços, servir o Senhor. Né? Até a Bíblia fala quando ela fala de servo, ali servo é escravo, né? Servir com decoração, escravo do Senhor, né? Mas não no sentido de ser obrigado a fazer por causa do reino dele. Eu faço isso, a minha fé em Cristo vai me fazer eu fazer obras de caridade, né? A fé no Senhor me faz formar obras de caridade. Então, as minhas obras, o meu testemunho, a minha vida, a minha conduta, o meu pensar, tem que mostrar o Cristo. Aí, quando eu sou moldado por Ele, aí eu consigo viver o reino. É bom, isso é verdade. É verdade. E hoje eu vejo assim que há uma dificuldade, né, de se viver hoje. Hoje as pessoas, quando eu sou muito mal entendido quando eu falo assim, a pessoa que aceita o Senhor, eu creio diferente, eu creio que Cristo nos aceita, senão João está dizendo assim, não foste vós que me escolheram, foi eu que vos escolhi. Então, Jesus se manifestou em mim para a salvação. Agora eu tenho que desenvolver essa salvação para que eu desenvolva o reino de Deus na terra. Aí você vai ver como o inimigo ele já sabe disso, porque a igreja não sabe. 99% das pessoas, elas têm na mente assim que a igreja vai ser arrebatada, não vai passar por nada, mas eu tenho para mim assim, a igreja vencedora sobe, a igreja derrotada fica, entendeu? Fica, e daí com as muitas tribulações faz para nós, produzir em nós o Cristo. Então quanto mais tribulações, mais prova vir sobre a minha vida, vai moldar em mim não somente o Cristo, mas eu vou ser um homem espiritual, não vou ser mais menino, porque o reino é para homens, não é para meninos. É verdade. Provérbios diz, né? Provérbios fala que os açoites purificam a alma. Né? E uma realidade que você falou é muito clara. Hoje os cristãos acham que vou caminhar com Cristo, eu não vou passar por mais nada. Né? E aí que vem, sabe quando você assina um contrato? Você tem que ler as letrinhas miúdas, né? Mas hoje não está sendo pregado as letrinhas miúdas. As pessoas vão para Cristo, elas vão por uma ideia que elas criaram de que eu estou com Cristo e a partir dali vai ficar tudo bem. Quando na verdade você vai caminhar com Cristo e você vai crescer em graça e conhecimento, mas você também vai ser açoitado. Por quê? Porque Ele precisa nos purificar. É uma analogia que tu usa assim, ó. A laranja que fica mais próxima do sol, ela não amadurece primeiro? Sim. Não amadurece, ou laranja, bergamota, não fica mais amarelinha, porque Cristo não é o sol da justiça. Quanto mais você amadurece mais rápido. Então, o reino é para os vencedores. E você, para os maduros. Os maduros espirituais. Então, o que acontece? Deus, ou Cristo, permitiu a pandemia, permite o governo, muitas vezes, são tudo, é o trabalhar de Cristo para amadurecer a igreja, porque Ele não pode dar o reino para um menino, que precisa de um tutor ou alguém para caminhar, então Ele precisa de pessoas que entendam e compreendam que Ele tem um reino para ser governado por nós. Se fosse uma cruz sem sofrimento, Ele não teria sido crucificado. Isso é verdade. Não teria. Isso é muito bom. Mas, Indomar, assim, ó, um testemunho teu, né? Quando é que os teus olhos foram abertos para essa questão do reino? Você teve uma experiência ou foi literalmente ali estudando a palavra e o Espírito Santo começou a te dar esse entendimento?
né? Tipo, teve alguma coisa que gerou uma chave, gerou uma metanoia na tua mente? Teve quando eu comecei a estudar com um professor, eu nunca tinha percebido, para mim, o Evangelho da Graça era tudo. Mas quando ele discerniu isso, né, o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, o Evangelho Eterno, poxa, eu nunca tinha visto falar nisso, né? Então hoje eu anuncio o Evangelho do Reino, não precisa tu crer, é só anunciar, porque ele se manifesta na Terra, né? Então foi nesse momento que eu fiz assim, mas 99% da igreja não entende isso, não sabe. Então a gente tem que anunciar, anunciar o Reino, nem que a pessoa não crê, eu não creio no que está falando, mas tem que ser anunciado, daí virar o fim. Senão, se nós ficar pensando nesse versículo de Mateus, daí se 90 e poucos % da igreja não entende, quando que vai vir o fim? Quando que Cristo vai vir buscar essa igreja? É uma condição, né, para ele voltar. É verdade. E a questão da graça, né, você falou bastante da graça. Eu vejo que a igreja, ela usa muito, a igreja no âmbito geral, né, a igreja muitas vezes, eu não sei se é só do Brasil, nunca fui para outro país, mas a igreja hoje, ela usa muito a graça para justificar muita coisa, né? É verdade, a graça não é de graça. Graça, mas usam como se fosse de graça. É verdade, ela tem princípios. Um exemplo muito da graça que as pessoas acham que a graça é tudo pode, tudo vale, né? Na lei, se tu fosse não pego no ato sexual, não seria um apedrejado, o adúltero, se não fosse pego no coito, né? No ato. Olha a graça vindo, Jesus dizendo assim, se você olhar para uma mulher indignamente, você já está em adultério. Então, por que disso? Porque na lei havia manifestação do Espírito Santo, mas na graça o Espírito Santo está dentro de mim. Se ele está dentro de mim, eu não posso nem olhar para uma pessoa e pensar em pureza com ela. Tá entendendo? Então a graça, ela é um poder. Isso. Não é que ela anula a lei. A lei está aqui. A graça te botou por cima da lei. Ela te ajuda Ela te voltou aos princípios bíblicos. Te colocou de volta aos princípios. Se você tem o Espírito Santo, como é que tu vai adulterar? Se tu tem o Espírito Santo dentro de você, como é que tu vai pensar mal de uma pessoa? Se tu tem o Espírito Santo, como é que tu vai fazer algo que vai machucar o Espírito Santo? Entendeu? Então, isso para mim é graça. É colocar você de volta aos princípios. Existe muito conceito humano dentro da igreja. Tem que ser assim, regras. Mas isso são tudo religiosidade das pessoas, né? Tipo, um exemplo. Usos e costumes. São mais tradicionais, essa é a parte aqui. Que eles levam em consideração isso como doutrina. Isso não é doutrina, isso é usos e costumes. Por quê? Porque lá no século XVI, o fulano veio lá, trouxe na igreja, e ele trouxe esse padrão e houve manifestação do Espírito Santo. E daí, então, eles usaram esse padrão para dizer, tem que ser assim para que o Espírito Santo se manifeste. Mas nós sabemos que ele é ilimitado. Sim. Não depende de um padrão de pessoa para se manifestar. Ele usa quem ele quer na hora que ele quer. Entendeu? Ele é livre, né? E os nascidos do Espírito também são livres. Uhul! E ainda continuando, né? Porque eu vejo que a graça, não tem como você separar a graça do reino de Deus, né? Não tem. Mas a questão ainda da justificativa, né? Por exemplo, né, uma das coisas que Paulo fala, que eu acho bem interessante, até a gente estava discutindo essa semana, que Paulo lhe diz que as mulheres, elas não deveriam falar na igreja, né? E está no Novo Testamento, né? Falando de reino ainda, falando da amplitude do reino, como é que a gente pode trazer essa realidade para hoje? Tipo, essa realidade que é bíblica, é uma realidade bíblica porque não é atemporal, a Bíblia é atemporal, né? Mas isso, ele pode, é uma realidade que a gente deve exercer hoje. O mistério feminino? No caso da mulher não falar na igreja. Como é que isso é visto hoje?
O que Paulo trouxe, você tem que entender que é um contexto... Era específico para a igreja de Corinto? De Corinto. Por que isso? Porque as mulheres, geralmente, elas estavam se intrometendo em assuntos, sabe? Por exemplo, uma pessoa está pregando, levanta a mulher e pergunta lá, fulano assim... Aí Paulo escreve dizendo assim, que ela se cala e se pergunta para o marido. Mas não, isso não quer dizer hoje que, nos dias de hoje, que a mulher tem que aprender em casa com a esposa. Nos ministérios, principalmente ministérios mais tradicionais, muito pouco é usada o termo pastora, ou ministério da pastora. Muito menos apóstolo. Mas Paulo vai falar em Gálatas, se tu pegar Gálatas ali, ele vai dar uma palavra aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Tá entendendo? Ele diz assim, não interessa se tu é homem, tu é mulher, se Cristo está em você, se o Cristo se manifestou, fale. Então o ministério de pastora, eu não sou contra, não sou contra, às vezes as mulheres são muito mais usadas, muito mais de caráter, não estou generalizando, mas são mais de caráter, porque hoje os maiores escândalos do evangelho veio por homens, né? Então eu não sou contra. Biblicamente, eu acredito que ela pode exercer, pode fazer. E outra coisa, Paulo escreveu especificamente para Corinto. Tem que entender isso, separa as coisas. Né? Tem muitas coisas que nós fizemos hoje dentro da igreja que está fora de contexto, né? Contexto bíblico, ou forçando um texto. Né? Eu pergunto porque o reino, eu vejo que é exatamente isso. O próprio Senhor Jesus, ele não fazia distinção, né? E eu creio que é um trabalho conjunto, né? É homem, mulher, criança, é jovem, é todo mundo junto. É que uma coisa assim, a gente tem que entender assim, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, assim. E quando nós pecamos, por que nós não morremos? É uma pergunta óbvia, não é assim? Por quê? Porque quando Deus olha para a terra, Ele não vê eu, Ele vê o Cristo em mim, Ele vê o Cristo em você. Então Ele vê o Filho dele se manifestando em mim. Não vê um homem ou uma mulher. Isso. Ele não vê um sexo, Ele vê o Cristo, Ele vê o Filho dele. Amém? Glória a Deus. Uhul! Estou abençoada. Né? A questão, assim, eu vejo... Hoje, né, a gente tem uma visão de igreja, né, a nossa visão de igreja é a igreja sem parede, né, então a gente vai para tudo que é lugar. Teve 2 semanas atrás que a gente pregou num bar, né, aí a gente faz ali, tem um ministério ali no Getúlio, e o dono do bar disse assim, viu, vocês gostariam de fazer um culto aqui? E eu olhei e disse, vou orar, né, aí Deus confirmou e foi uma bênção, assim, eu senti que foi muito mais aleluia do que quando a gente faz aqui, né. E o que é que Deus falava ao meu coração? Deus falava ao meu coração que o reino de Deus é isso. Né? O reino de Deus é você ir nos locais onde as pessoas elas precisam. Necessitadas. Né? Onde elas precisam. É um pedido de alguém. Né? É um socorro. Né? E eu vejo assim, né? Eu vejo que o reino de Deus ele não tem avançado mais porque realmente se criou padrões, né? E eu sinto no meu coração, nos dizem que eu pesquisei, né? Eu quero te perguntar se realmente isso é uma realidade. Eu sinto que somos nós, muitas vezes, nós como igreja, que temos atrapalhado o avanço do reino, porque nós criamos padrões. Conceitos, né? Conceitos, padrões. E eu vejo que biblicamente não tem, né? E qual é o padrão do reino? Você conseguiria definir qual seria um padrão do reino de Deus? É viver o Cristo, né? O próprio Jesus. O homem perfeito, né? Cristo se tu define como o homem perfeito vindo do céu. Esse é o padrão do reino. Nós temos que viver o ensinamento dele, mas também praticarmos o ensinamento dele. Ser literalmente discípulos, né? Porque antes de vir o Evangelho, antes de vir as cartas paulinas, Jesus já salvava
já curava, já libertava, já batizava, mas assim, depois veio os conceitos, os modelos, os acontecimentos, daí vinham os ensinamentos em cima dos acontecimentos. Mas antes de tudo isso, Jesus já salvava, já curava, já libertava. Então, o conceito hoje de reino é o Cristo, pregar o Cristo vivo. Ele sim é o caminho. Ele é o padrão, né? Padrão. Amém. Glória a Deus. Né? Simples assim. E no mar você é convertido faz tempo? Olha... Como é que foi a tua conversão? Pode compartilhar um pouco? Praticamente eu vim do catolicismo, né? Meu pai e minha mãe sempre... Daí as minhas irmãs começaram a ir na Igreja Batista. Daí eu comecei a ir numa célula da Batista. E eles tinham muito medo de mim, porque o que eu ia pensar, e eu achava que... Comecei a entender as coisas que... Para um católico é difícil tu ler a Bíblia, isso é verdade. Eu comecei a me despertar nessa parte de analisar a palavra de Deus. Aí o meu pai, passou um tempo, meu pai se converteu. Aí ele começou a ir para a igreja, daí eu comecei a ir junto. Aí acabei namorando a filha do pastor. Aí como eu mexi com a filha do pastor. Mas não foi isso, foi porque a gente começou a ver as coisas diferentes, ver Deus falar, né? Ver Deus falar pela palavra revelada, Deus falar pelas profecias, uma coisa que a gente não via. Sim. Então isso foi chamando a atenção da pessoa. E não foi de um dia para o outro, né? Tudo foi com calma. Um passo de cada vez. Porque a gente no começo fica tudo desconfiado. Hoje eu vejo as pessoas, tu tem que mudar de um dia para o outro, não muda. Aí vem o problema dos usos e costumes, né? Porque às vezes a pessoa muda por fora, mas por dentro... Isso que é lindo quando você entende a palavra de Deus. Aonde que o homem caiu primeiro? Aonde que o homem morreu primeiro? Se tu ia olhar lá em Gênesis, Adão e Eva, quando a Bíblia diz assim, aquilo, se tu comeres do fruto do conhecimento do bem, tu certamente morrerás, assim estava lá. Aí a Eva comeu, deu para Adão, Adão sempre estava ali. Ele não estava distante, ele estava vendo. Só que Adão disse, eu não morri. Aí, todos os dias, Deus descia no jardim para falar com Adão e Eva. Naquele dia, Deus disse assim, aonde tu estás, Adão? Por quê? Porque o nosso Deus é Espírito. Adão, quando comeu, e Eva morreram automaticamente no Espírito. Então, como Deus é Espírito, ele não sentia mais Adão nele. Por isso, as pessoas entendem assim que Deus estava procurando Adão entre as árvores. Não era isso. Até porque ele é onipresente, onipotente de Deus. Tinha um preceito. Ele está dizendo assim, aonde tu estás que eu não estou te sentindo mais. Então, no momento que Adão comeu, morreu no Espírito. Então, a restauração começa no Espírito. Exatamente. Vivificando, né? Então começa no Espírito, vai para a alma e respalda no teu corpo. Então, há uma salvação em 3 momentos. Então, você é salvo no Espírito, você é salvo na alma e você é salvo no corpo. A salvação no Espírito, pela fé em Deus, fé em Cristo, tu é salvo. A Bíblia diz assim que quando o Espírito do Senhor une você é para sempre. Então você salva no Espírito. Aí o que salva a alma é a palavra de Deus, que está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 18, que a palavra de Deus vai salvar o teu espírito. Então a tua alma, né? A alma onde emana o sentimento, vontade, razão, está tudo na alma. Então, e o corpo é salvo na ressurreição, quando vai receber um corpo ressurreto, glorificado. Então é uma salvação em 3 momentos. Então Deus começa de dentro para fora. Assim. E tem como definir em que momento essa fome pelo reino de Deus começa? Você acha que tem como definir? Eu acredito quando a pessoa se converte mesmo, quando ela se entrega mesmo, porque no começo a gente não é bem convertido. Todos nós sabemos que quando tu começa tudo meio novo. Tudo é amor, tudo depois tu vai vendo que as coisas não são assim. Que tu precisa urgentemente da graça. Então,
E tu vai, conforme tu vai desenvolvendo, por isso Paulo diz assim, desenvolva a vossa salvação. Conforme tu vai se alicerçando, tu vai conhecendo, quanto mais você conhecer a Cristo, mais Ele vai se moldando em você, e você vai vendo que quanto mais você se aproxima de Deus ou de Cristo, mais pequeno e miserável tu se sente. Né? Isso é verdade. Isso é verdade. E você falou algo que é muito importante. Você citou aí uma passagem bíblica de Paulo, né? Ele diz que a gente tem que buscar desenvolver. Isso. Né? E eu creio que como o reino de Deus é pela força, não tem como também o reino de Deus não vir se não for pelo meu esforço, no sentido também eu trazer esse reino para dentro de mim. Isso. Mas é uma coisa que João Batista diz, né, que até canto, tem muitas vezes que em mensagem eu falo, tem hinos que não deviam ser cantados na igreja. Porque, tipo qual? Que ele cresça e eu diminua. A Bíblia não fala isso, são palavras de João Batista, João o Batista, né? O que Paulo ensina, o que Cristo ensina é que você morra. Se tu diminuir, um dia tu pode crescer. Ainda tá lá, né? Tu tá diminuindo, mas tu pode crescer. Agora, quando tu morre para as coisas do mundo, morre para tua razão, morre para o teu sentimento, para tua razão, aí você vai ver Cristo nascendo em você. Ali que eu acredito que é o começo de tu enxergar as coisas do reino. Porque tu quer viver, não quer só usufruir. Isso, tu quer viver isso em você, mais próximo de ti. E é uma coisa muito interessante isso. Quanto mais você se aprofunda da palavra de Deus, mais você fica assim, ó, poxa, eu não sei nada da palavra de Deus. Esse poço não tem fundo. e cada um tem uma linha, né? Uma linha de pensamento, né? E tudo se encaixa no contexto. Eu vejo que tudo, né? Tudo começa em Cristo e termina nele. Tudo é Ele, né? Tudo é Ele. Tudo é por Ele, para Ele. Para Ele são todas as coisas, né? E esse assunto sobre reino é algo tão que queima tanto no nosso coração hoje, né? Que eu vejo que isso tem que ser despertado nas igrejas, entende? Porque não tem... A gente nunca acreditou em placa, né? Isso aí pra mim é... Isso é uma... É usos e costumes, eu vou colocar tudo no meu balaio. Na real, é preciso para se identificar, né? Mas como igreja, eu vejo que... Igreja no âmbito geral, né? Que Deus, ele tá... Parece que ele tá derramando algo. Parece que isso tá sendo despertado, sabe? Hoje eu vejo as pessoas, elas terem mais fome e sede de entender. E mais do que isso, parece que de comer, entendeu? Literalmente. Né? De provar, de exercer, de viver. E eu vejo assim, lampejos, né? Eu vejo como se fosse... Lá no Ceará a gente tem um dizer, né? Que às vezes a gente fica... Lá não chove, né? Mas a gente vê os raios de outros estados, né? Lá chove e aqui nada. É como se eu estivesse vendo ao longe, assim, as nuvens se formando, sabe? Para um avivamento. Né? E a igreja, ela precisa disso. A igreja, ela precisa entender o que é reino de Deus, ela precisa compreender que isso é necessário, essa busca, esse desejo. Né? As quatro paredes hoje não cabe mais. Já não cabeu, nunca foi, né? O plano principal. E eu vejo que Deus, ele tá querendo que a gente derrube, sabe? E isso vem a se ampliar, realmente as tendas alargar. Esse negócio do reino é forte, porque as pessoas não fazem ideia, né? Mas qual é o conceito da igreja? A igreja é morar no céu. Não tem um versículo na Bíblia, eu já li mais de 10 vezes a Bíblia e continuo lendo, cada ano eu leio ela toda, pela graça de Deus, né? Porque não é da gente isso é uma coisa que funciona. E eu não vejo assim que a igreja vai morar no céu. Eu não sei de onde tiraram esse conceito. Eu sempre falo assim, me acha um versículo na Bíblia que diz que a igreja vai morar no céu. O máximo que a igreja vai ficar é 7 anos e meio, depois ela desce, vai voltar para estabelecer o milenar de Cristo na Terra. Entendeu? Então, o conceito de morar no céu, isso é helenista. Isso não está Não bíblico, fecha né? com a palavra. Mas fica impregnado nas pessoas. A mesma coisa a igreja. A igreja, eles pensam que é as quatro paredes. Mas nós somos a igreja de Cristo. Nós estamos como igreja do Senhor. E nos esforçando. Em nome de Jesus. Indomar, você gostaria de deixar uma última mensagem? Haveria algo que você gostaria de falar, né, para as pessoas, para a igreja, né, algo do coração de Deus? Olha,
que as pessoas elas não dêem ouvido muito aos conceitos humanos, vai mais pela palavra de Deus, se afirma na palavra. Eu sei que profecias, curas, são tudo, faz parte do contexto, faz parte do ministério, faz parte do trabalhar de Deus. Cada um tem o chamado de Deus, cada um tem um jeito de Deus chamar, tipo, uma doença, por uma cura, ou por uma libertação, ou por alguém, Deus tem o trabalhar, mas permanecer sempre na palavra. Amém. Sempre na palavra de Deus. Tentar fazer o máximo possível de cumprir com a palavra de Deus. Para que o reino se manifeste na terra. Para que o Cristo possa viver em nós. Que quando alguém passar por nós, assim, esse é diferente. Eu sinto um bom perfume. Isso. Eu que nem aquele de Elias, né? Eu vejo que esse é um homem de Deus, eu vejo essa mulher de Deus. Então, no que ela via isso? Via no caráter da pessoa, porque vivemos num mundo de muitas aparências. E isso não é bom. Então, principalmente para o cristianismo. Hoje para nós, assim, permanecer na palavra de Deus. Amém. Permanecer debaixo de uma cobertura sacerdotal do Cristo, né, sobre a nossa vida. Para que nós conseguimos vencer todas as tentações desse mundo e permanecer fiel a Ele. Amém. Amém. Lindomar, muito obrigada, né, pela sua participação. De verdade, nós fomos muito edificados. Creio que todos aqueles que também irão assistir, estão assistindo também, estão sendo edificados. Né, muito obrigada mais uma vez pela participação. Né, somos muito gratos. E sinta-se convocado para outras vezes também. Tá? Que Deus abençoe. Você também que nos acompanhou até aqui, que Deus abençoe. E até o próximo AmaCast. Até mais!